Repercutiu bastante no meio político a entrevista do governador de Minas Gerais ao jornal Estado de São Paulo. Uma fala preconceituosa com a região Nordeste, onde ele também defende a criação de um grupo Sul-Sudeste contra o Norte e o Nordeste do país. Um discurso separatista que sofreu forte reação da classe política, não só dos políticos do Nordeste, mas também de Minas Gerais, o próprio estado do governador, que tem sim forte ligação com a região Nordeste. Nesse cenário, que não é a primeira vez, nós separamos duas frases de Romeu Zema. Parece um modo operandi, e aí a gente vai tentar destrinchar isso aqui para você hoje entender quais são os objetivos, o que quer Romeu Zema ao adotar essa postura contra o Nordeste. Vamos mostrar a primeira frase, foi no mês de julho desse ano já. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, disse o seguinte sobre o Nordeste, agora em junho, abre aspas, se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui, das regiões Sul e Sudeste. São esses estados onde, diferentemente da maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Fecha aspas. Isso foi em junho desse ano. Agora, em agosto, a frase do final de semana. Vamos ver o que diz Romeu Zema. Abre aspas. Então, o Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década. E não vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Fecha aspas. Em uma referência ao Nordeste como as vaquinhas que produzem pouco no Brasil. Segunda fala, recorrência, um modus operandi. O que quer Romeu Zema ao adotar esse discurso, Osmando? Olha, Ananias, a gente observa claramente que ele quer, ele está falando para o eleitorado do Bolsonaro. A gente não pode esquecer o que disse Bolsonaro logo após o primeiro turno, de que os nordestinos não sabiam votar porque eram analfabetos, por terem dado uma maioria esmagadora a Lula na eleição. Então, o preconceito disparado pelo Bolsonaro durante o governo com paraibanos, com pernambucanos, com cearenses, está na cabeça de todo mundo. A gente sabe o que foi isso. Então, acho que o Romeu Zema, ele está num confronto não só com os nordestinos, quer dizer, querendo um separatismo, diminuindo o papel do Nordeste no conceito nacional, mas ele está numa disputa interna com o governador de São Paulo e provavelmente a gente vai ver com o governador de Goiás, que também é um dos que pretende ficar com o espólio do Bolsonaro, o espólio da extrema-direita do país. Tanto que, incrivelmente, quem vai para a defesa do Zema, foi a única voz que eu vi fazer defesa do Zema nesse episódio todo, foi o senador Girão, do Ceará, incrivelmente um cearense, um nordestino, que foi em defesa do Zema e disparou palavrões e termos pejorativos contra os governadores do Nordeste, dizendo que os governadores do Nordeste eram uma vergonha nacional. Pois bem, o Girão é um senador que foi eleito na onda do bolsonarismo, é um cara que criou notoriedade política
no Ceará, naquela onda de machismo, de arma, não sei o quê, até porque a origem econômica, a riqueza do Girão foi adquirida através de empresas de transporte de valores e de segurança privada. Ele é uma pessoa, portanto, afeita à bala. Então, e é afeito também às teses da extrema-direita, como a inexistência, a impossibilidade de qualquer tipo de aborto no Brasil. Ele se junta ao senador, a senadora Damares, e para fazer essa pregação do discurso de ódio contra as pessoas que cometem aborto. Pois bem, o Zema esquece, contudo, que ele, além de estar cometendo uma insensatez contra os nordestinos, ele está esquecendo que o seu estado, que é um estado, Minas Gerais, de tradições históricas relevantes, a terra da Inconfidência Mineira, que gerou um olhar diferente para o iluminismo, que é o contrário do obscurantismo que ele hoje pratica, e que deixou figuras como Tiradentes como herói nacional. Minas Gerais tem mais de 250 municípios dentro da zona de seca da Sudene. Então, são mais de 250 municípios de Minas Gerais que estão oficialmente dentro dos municípios, dentro dos 2.149 municípios brasileiros que estão no perímetro das secas e que estão abraçados pelos benefícios da Sudene. Então ele esquece que Minas Gerais, que é um retrato um retrato real, se existe um estado que seja o retrato do Brasil, é Minas. E ele esquece tudo isso para agredir, inclusive, aqueles mineiros que são ligados ao polígono das secas e que se beneficiam historicamente dos recursos, dos benefícios de programas assistenciais levados para combater a seca e a pobreza. Tá, e olha, Cíntia, aí ele busca, então, ao trazer o discurso da extrema-direita, fala ali aos bolsonaristas, né, sem nenhuma dúvida. É inteligente? Olha, eu não sei se é inteligente, porque pegou muito mal para ele, inclusive adversários do presidente Lula, como o Aécio Neves, criticaram bastante, o ex-presidente da Embratudo, bolsonarista Gilson Santos, que é nordestino, também criticou. Eu não sei se esse separatismo, se é uma coisa que talvez seja nesse momento uma estratégia que ele está adotando. Não sei. Ele já usou frases do Benito Mussolini nas redes sociais dele, foi muito criticado por isso. E a gente vê também que o próprio Tarcísio, governador de São Paulo, tem adotado uma postura diferente. Ele não está querendo seguir essa linha, até porque São Paulo também deu vitória ao presidente Lula, né? A Lula. A capital, né? Na capital. Então, é difícil, assim, para o governador seguir nessa onda do Zema. É uma escolha... Essa é uma escolha difícil. A verdadeira escolha difícil nesse momento. Mas é uma estratégia, né? É uma aposta. Só que, lembrando que ele voltou atrás... E o próprio Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também voltou atrás. Tinha saído ensaiado. Não, que era aí, não é assim, calma, fui mal interpretado. Só que não, está lá com todas as letras, né? Não tem como. Francis Teixeira. Olha, é legítimo querer formar um consórcio, como o caso do consórcio Nordeste, mas um consórcio, uma frente contra outras regiões do país chega a ser criminoso. E o Romeu Zema, nessas declarações, e como você bem frisou, Ananias, não é a primeira vez, ele foi um completo asno, caso isso tenha realmente sido para se viabilizar como candidato à presidência da República nas eleições de 2026.
Porque por mais que ele pegue uma fatia do eleitorado extremista, nós observamos na eleição passada que isso não é o suficiente. E com essas declarações ele vai contra até mesmo o seu estado, porque o norte de Minas Gerais tem municípios que são extremamente ligados ao Nordeste, não apenas pela proximidade, pelas fronteiras com a Bahia, mas também pelas características culturais, sociais. São municípios que até mesmo o sotaque muitas vezes se confunde com o sotaque nordestino. Então ele atenta até mesmo contra o seu próprio povo. Mas os extremistas aprovaram, viu, Francis? Hoje nas redes sociais eram dois fatos. A foto do Lula no Rio Tapajós e essa fala do Zema. Ainda hoje, uma discussão tremenda. Os radicais das redes sociais, os de extrema direita que usam as redes sociais para se manifestar, estão desde o final de semana postando, replicando, comentando e aprovando. Esse público ele conseguiu ativar. Agora, não sei se vai ser suficiente para ele buscar esse objetivo, né? Já que entra em contradição com a própria eleição dele em Minas Gerais. Você está explicando muito bem por quê. Isso, conseguiu, mas não são maioria, Nani. Se fossem maioria, teriam vencido a eleição do ano passado, que não aconteceu. O vitorioso foi o presidente Lula, e o Nordeste tem raízes em todas as regiões do país. E ao dar essas declarações, ele inclusive esquece todo o histórico que os estados da região Norte, também da região Nordeste, têm de não terem uma atenção do governo federal, que por muitas décadas ficou naquela república do café com leite, em que os governantes eram dos estados de Minas Gerais e de São Paulo e que deram a atenção especial aos estados dessa região, enquanto o Nordeste foi esquecido. Então, agora que o Nordeste tem um pouquinho mais de atenção, ele vem com essas declarações absurdas. O que o Zema quer é que os estados do Norte e do Nordeste continuem esquecidos, mergulhem ainda mais na pobreza, na desigualdade socioeconômica, enquanto os estados do Sul e do Sudeste recebem toda a atenção, todo o protagonismo, se desenvolve, enquanto os seus irmãos da federação ficam amigos. Muito bem, Lembrando olha... que ele quer ser candidato a presidente da República e até que se prove contrário, a República também inclui os 9 estados nordestinos, né? Ele vai vir pedir voto aos nordestinos. Não está separado e nem vai ser, né, separado. Olha,